Olá, pessoal! Os brasileiros se ofendem muito quando os gringos falam que se surpreendem descobrindo que os brasileiros gostam de comer bastante arroz e feijão. Eu já até cansei de falar sobre isso. Mas enfim, alguns se ofendem e outros falam, mas e vocês? O que vocês comem? Eu pensei muito, conversei com as minhas conterrâneas que moram no Brasil e eu acho que existe um alimento na Rússia que tem um valor cultural muito parecido com o papel do arroz e feijão na vida brasileira. E hoje eu vou falar sobre ele. Привет, друзья! Meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e o idioma russo e hoje eu vou falar sobre o arroz e feijão dos brasileiros. Mas antes, como sempre, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal, ligar o sininho. Se você quiser aprender mais sobre esses assuntos, se você está estudando russo, por exemplo, e se você curtir este vídeo, me deixar um like. Hoje em dia, você também pode agradecer o meu canal, a mim, pelo trabalho que eu faço com muito amor. Então tem um botão valeu para vocês me agradecerem. E partiu! Alguém já adivinhou do qual alimento estou falando? Bem, estou falando do pão. Não tipo pão francês, mas assim, pão tipo de forma, mais pesadinho. Os dois tipos de pão mais populares na Rússia são pão branco, tipo S, e pão preto, tipo S. Na Rússia, pão tem um verdadeiro culto e não se pode falar mal dele, tá? Tipo, hoje em dia eu falo para minha mãe que eu tento comer menos pão e ela fica indignada. Logicamente, né, sempre tem uma explicação climática a alguns alimentos, né? Então, climaticamente, pão era a cultura, né, trigo era a cultura que mais crescia, né, naquela área. Não que crescia maravilhosamente, mas ok. Clima duro, muitas florestas ao redor e o pessoal estava criando trigo. Carne, peixe, né, cogumelos não chegavam na quantidade suficiente para cumprir a demanda calórica diária. Frutas, legumes eram um produto que estragavam muito rápido, além disso, sazonal. Então, era pão, trigo. E a história do pão na Rússia vai até os tempos pagãos. E a Rússia foi batizada, né, cristã no século X, então a gente está falando de um negócio mais de 1000 anos atrás, tá? Naquela época, a vida das inteiras populações dependia da colheita. Então, tinha todo aquele valor, assim, misterioso, simbólico, né? O ciclo da vida de um trigo foi associado e assemelhado ao ciclo da vida humana. E o forno, né, onde se assava pão, era um negócio sagrado. E tudo isso, né, deu à luz um monte de ditados populares com a palavra pão. Vocês vão dizer, mas muita gente comia pão. E é verdade, mas com o tempo, com o enriquecimento, a Europa passou a substituir pão com outras coisas. E o pão, com o tempo, perdeu aquele lugar dominante na dieta das pessoas. Mas na Rússia, pela pobreza, pela fome, pela quantidade de gente e tudo o que estava acontecendo, revolução, guerras, déficits dos tempos soviéticos, o único alimento que conseguia chegar nas mesas das pessoas era pão. Por exemplo, durante o cerco do Leningrado, o pão era literalmente a única coisa que as pessoas recebiam numa quantidade absurdamente pequena. E na União Soviética existia toda uma propaganda do pão. Foi criada uma imagem do pão com o símbolo da prosperidade e isso gravou na mentalidade das pessoas. E até hoje, de certa forma, permanece, mesmo que a escala tenha ficado um pouquinho menor. Enfim, vocês sabem que os russos comem muitas sopas, né? Tem pelo menos 10 sopas que a gente varia no cotidiano e a sopa sempre se come com pão, sempre. Quando eu era criança, eu molhava pão na sopa e comia juntos. Ou às vezes, para o pão não estragar, a minha mãe cortava ele nos cubinhos, assava para fazer um pão seco assim. A gente botava dentro os cubinhos secos, né, ressecados do pão. Ficavam moles na sopa e a gente comia. Era uma delícia. Mas nem só com sopa, né? A gente come pão com tudo, com até pelmeni, coisas feitas de massa. Algo que é questionado por vários estrangeiros, porque para eles não faz sentido. Da mesma forma que para mim não faz sentido comer arroz e feijão,
quase todo dia, e também comer batata e arroz e mandioca e farofa, tudo no mesmo prato, né? Que era exótico para mim. Da mesma forma, comer pão com tudo que é comida não faz sentido para os estrangeiros. A verdade é, os russos comem pouco arroz, dão mais preferência à batata e eu acho que o carboidrato principal é trigo sarraceno. Isso geralmente é o acompanhamento que a gente come no dia a dia. Os russos não têm feijão preto, enfim, e é isso. O pão é presente em todas as refeições e falar mal do pão, ou negar pão, ou questionar a importância dele é quase um crime. No Brasil, arroz e feijão é uma base quase obrigatória e na Rússia, pão é o acompanhamento quase obrigatório. Eu já tendo viajado bastante nos lugares diferentes, eu sei que essas coisas variam de uma cultura a outra. E enquanto a família do meu marido não consegue entender como assim eu não como arroz e feijão quando estou lá no interior de Minas, eu como mais uma vez por semana. E a minha sogra, por exemplo, tem certeza que vou passar mal pela falta de feijão, por eu não colocar ele no prato todo dia. E na Rússia, nas famílias mais simples, você vai encontrar o mesmo tipo de atitude em relação ao pão. Hoje em dia eu não como nem pão nem feijão todo dia, mas carrego comigo essa imagem do pão sendo uma coisa extremamente importante. Guardo o meu respeito para o pão e lembro com muito carinho o gosto do pão caseiro que a minha mãe fazia nos tempos difíceis quando eu era criança. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like e não esqueçam de se inscrever no meu canal se você quiser ver mais conteúdo assim. Me conta aí se vocês se surpreenderam com este vídeo, se vocês sabiam que o pão tem essa importância na mentalidade dos russos. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Spasiba. Пока-пока.